E aí pessoal, tudo bem? Muitas pessoas vêm entrando em contato comigo depois que eu lancei o meu livro sobre inteligência artificial na educação, perguntando como é que se poderia escrever um artigo usando o ChatGPT. No livro eu apresento algumas ideias, mas um ano depois, o livro foi escrito em março de 2023 e agora em 24 acho que teve várias atualizações, dos chats, várias atualizações de outras inteligências artificiais. E o que eu vou ensinar aqui, o que eu vou apresentar para vocês, pessoal, não é você pegar pedir para o ChatGPT escrever um artigo, até porque eu acho que isso não é uma coisa legal, tá? A inteligência artificial, eu acho que ela pode te ajudar a escrever o artigo, não é escrever o artigo para você. A ideia vai ser sua, você vai escrever o artigo e ela vai estar te ajudando, orientando, porque ela trabalha, a linguagem de um jeito bem diferente. De repente um texto que eu vou levar um tempo elaborando uma forma acadêmica de escrita, eu escrevo do meu jeito, mais coloquial, vamos dizer assim, do dia a dia, e ele traduz então o meu pensamento para uma linguagem mais acadêmica. E aí antes que alguém pergunte, mas isso não acha imoral ou ilegal? Quando eu escrevo um livro, e eu dou para uma pessoa fazer a revisão, e a pessoa reescreve alguns capítulos, ou reescreve uma frase que não está bem escrita, que não está organizada, não dá quase que na mesma essa ideia, tá? Como eu falei, eu sou contra você, ChatGPT, me dá um artigo aí sobre o que é a arte na educação do Brasil hoje. Pum, isso realmente ele pode te dar, mas eu acho que não vai ter muita vida, e também eu acho isso uma coisa imoral, Pode não ser ilegal, mas é imoral. O que eu acho proveitoso é você escrever o artigo, do seu pensamento, sua concepção, epistemológica, de conhecimento de vida, de mundo, e aí ele reescrever, melhorar a linguagem para você. Ok, pessoal? Para esse vídeo não ficar muito grande, pessoal, e a gente sabe que vídeos longos o pessoal não gosta muito, não tem paciência, eu devo dividir em 5 ou 6 pequenas partes desse vídeo, tá? E aí a gente vai ver ao longo, vou criar uma playlist, e aí quem quiser vai assistindo aos poucos. Ok, pessoal? Vamos lá? Então tá. Então a gente vai escrever com o ChatGPT. Depois eu falo um pouco do nosso amigo, do ChatGPT. E aí, pessoal, a gente tem que pensar que quando a gente pensa num artigo, e aí também vale para monografia e dissertação, cada um com o seu aprofundamento e com um aprofundamento mais teórico, a gente tem que pensar que a base vai ser sempre mais ou menos essa: introdução, justificativa, teoria, metodologia, conclusão e referência. Vai ter uma modificação ou outra, uma coisa, mas a base vai ser sempre essa, tá? Algumas pessoas na introdução já colocam a justificativa. Tudo bem, que você não pode colocar na introdução a teoria, ou na introdução já a metodologia, tá? E a ideia é apresentar para vocês passo a passo o que é uma introdução, o que é uma justificativa, teoria, metodologia, conclusão e referências. E como a gente vai utilizar o ChatGPT para escrever com a gente. Então a gente vai escrever um artigo juntos, tá? E aí essa é a ideia de agora. Bem, pessoal, o primeiro passo que eu acho muito importante é definir o problema. Qualquer artigo que você vai escrever, você tem que ter um problema, porque se você não tem um problema, você vai escrever sobre o quê? Então o problema ele vai ser a base que vai te dar um norte, vai te dar um horizonte para você poder caminhar. Senão eu vou começar a escrever sobre casa, no meio do caminho já boto uma padaria, depois eu boto uma árvore, depois eu boto um parque. Pode até fazer sentido, mas para o leitor, como assim? Ele começou a escrever como ensinar a limpar a casa, agora está falando de uma padaria, agora está falando de... E aí se perde, E para quem está lendo, a pior coisa é você não entender o raciocínio da pessoa que escreveu, E a gente sabe que a academia, ela tem um passo a passo justamente para você poder, para quem for ler, entender, compreender o seu raciocínio. E a gente sabe que a academia gosta desse passo a passo, até para que uma outra pessoa que leu o seu artigo pode, de repente, ir lá na cidade dele fazer. Eu estou agora escrevendo um artigo, de repente uma pessoa que está lá em outra região do país, fala assim, aquele artigo foi legal, vou fazer um igual aqui para ver se eu consigo chegar às mesmas respostas, à mesma conclusão, e assim vai. Isso é uma questão muito importante, e foi assim que a produção de vídeo da TIL cresceu bastante, que a gente começou a ver que muitas ações que eram feitas no sul, no sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, eram parecidas. Então, se está todo mundo reclamando, comentando a mesma coisa, tem uma teoria aí por trás, mas isso já é um outro vídeo. Então, pessoal, o problema é o primeiro passo, ok? Depois que você tem um problema, eu vou pensar assim,
qual vai ser o levantamento bibliográfico, né? Ou seja, qual vai ser a teoria que eu vou estar dialogando com esse problema. A teoria a gente pode pensar que é um óculos. Tá? Óculos em que sentido? Como é que eu vou estar vendo esse meu problema? Com que óculos eu vou estar vendo? Aquela brincadeira, né? Tem uma formiga num jardim, numa pracinha. De repente eu posso pensar e fazer uma pesquisa falando como a formiga, né, está colaborando ali com a vegetação e o equilíbrio da região, ecossistema. Eu posso escrever um artigo falando como a formiga está atrapalhando as crianças a brincar na pracinha. Eu posso fazer um artigo falando que as formigas estão furando o solo, isso a água está entrando, colaborando, ajudando certas espécies X, Y, Z. Eu posso falar que a formiga está mordendo muitas crianças ali e com isso preciso de alguma ação do Estado para poder proteger as crianças. Está entendendo? Ou seja, é como eu vou ver. E a teoria é isso. Outros pesquisadores que antes de você ou contemporâneos pesquisaram aquilo e criaram teorias sobre aquilo, aquela ação, que está ligada ao seu problema, tá? Para ter uma ideia mais ou menos? Então, com problema e com... mas tem que ser uma bibliografia aprofundada e tal. O que eu sempre recomendo, né? Sempre que você for ler um livro, um artigo, abre um arquivo aí no seu computador ou numa nuvem e coloca as tuas impressões. Desde que eu comecei a questão acadêmica, todo artigo que eu leio, todo livro que eu leio, eu sempre faço um resumo no final. Então, boto uma frase que eu acho interessante, boto a página da frase, eu faço um resumo do que eu achei daquela leitura. E quando eu estou lendo, estou tendo insights, eu paro e faço um resumo lá. Então, quando eu vou escrever um artigo, eu já tenho várias falas de autores, pensamentos de outros autores, para eu poder recortar e colocar aqui, tá? Então, e tem os autores preferidos, né? Eu adoro o Freire, por exemplo, né? Então, eu gosto muito do Freire, gosto também da questão da neurociência, então tem uns autores que eu gosto da neurociência, tem o pessoal da psicologia social que eu gosto também. Então, com os seus estudos, você vai vendo que você gosta mais do autor A, o autor B, da linha A, da linha B, e assim você vai criando, então, o seu referencial, tá? Ou alguém fala assim, José, eu li o livro tal, achei legal, eu falo, então vou ler. Ou li a tese tal, dissertação, vou ler quando eu li a dissertação, né, de banca de alunos, eu sempre faço um resumo também, assim, isso aqui achei legal, isso aqui achei interessante. Para quando eu for escrever meu artigo, eu estou sem ideia, eu quero pensar, eu vou lá nos meus resumos e vou vendo, isso aqui é legal. Pego aquilo lá, boto e cito, né, a fonte, tá? Eu sou um pouco contra aquela pessoa que vai na internet, pega uma tese, dissertação de alguém, vê uma frase bonitinha e já cola ali e pronto, tá? É assim, por exemplo, né, que muitas pessoas que de repente nunca leram o professor José Moran, mas usam muito a frase dele de um livro de 1987, onde ele fala que o vídeo, né, tem a questão da sensibilidade e tudo mais, e a pessoa bota ali no texto como se ele estivesse falando da produção de vídeo, e ele não está falando da produção de vídeo, ele está falando, por exemplo, de ver vídeos, né, mas a pessoa às vezes vai lá e coloca, então das duas uma, ou a pessoa leu e não entendeu o contexto do que ele estava falando isso, ou simplesmente foi na internet, pegou uma frase bonitinha do Moran que a maioria cita, que é desse livro de 97, fazer uma Ctrl+C, Ctrl+V e não ver o contexto todo. Então eu sou contra. O que eu prefiro? Pegue um livro, né, ou na biblioteca, ou online, leia, não tenho tempo de ler o livro todo, José. Vê o capítulo que você acha mais interessante ali, entra naquele capítulo, lê aquele capítulo, ou aquela parte, mas as páginas que você acha interessante, faz o teu resumo daquilo, ou pega a frase, mas você pegando do original, tá? Mas tem gente que vai, pega uma dissertação, cola só as frases e pronto. Aí cada um com a sua consciência, né? Eu não acho isso legal. Eu gosto de saber de onde eu estou tirando, qual é a fonte e o contexto daquela fonte. Ok, pessoal? Então, tem uma teoria, tem os meus autores, por mais simples que seja, tem os meus autores, mesmo o pessoal do primeiro período, já tem algumas leituras aí de outras disciplinas, pode fazer também. Então, já tem os meus leitores. E aí, pessoal, eu vou fazer o que então? Eu vou começar a organizar a minha dissertação, a escrita dela. Só que para eu fazer a escrita dela, a construção dele tem que ser uma construção lógica. Então eu vou fazer a introdução, como eu falei, vou fazer a justificativa. A justificativa é sempre em função do problema, né? Não é a justificativa da minha vida, porque eu quero escrever, não.
Por mais que alguns façam isso, é mais do problema. Por que aquele problema é importante para aquela área, ou por que você quer pesquisar aquilo naquele momento, entendeu? Às vezes tem coisas que são atemporais, aí preciso colocar aquilo, ok? E aí, pessoal, eu tenho que pensar o seguinte: se eu já tenho o problema, já tenho a minha teoria, como é que eu vou analisar isso? Aí entra a questão da metodologia, que é o método que eu vou ver isso, tá? Então, o que a gente pode fazer é já pensar, poxa, eu quero estudar, eu vou escrever sobre arte. Eu quero saber como é que as pessoas veem a educação de artes hoje no Brasil. Será que elas gostam, não gostam? Como é que é? Então, mas eu vou falar isso com quem? Eu vou falar isso com uma pessoa que está dentro da universidade, vou falar isso com o meu motorista, com o cobrador do ônibus, com a pessoa da feira, com a pessoa que está trabalhando na loja, com o estudante de ensino médio, com o estudante das engenharias, com o estudante de arte. Percebe que cada sujeito desse que eu falar, ele vai ter uma resposta diferente, porque ele tem uma vivência diferente. A vivência dele de vida que vai ajudar a dar a resposta. Tá? E não quer dizer que quanto mais letrado, melhor a resposta. Pelo contrário, às vezes você tem uma pessoa super simples que não teve oportunidade de estudar e tem um saber de vida muito grande. Então a questão é para quem eu vou perguntar. Por quê? Então esse sujeito da pesquisa é importante para poder determinar para onde eu estou indo. Né? Não, eu quero só falar com pessoas que nunca fizeram uma faculdade, para ver qual é a visão do povo, né, sobre isso. Não, eu quero entrevistar qualquer um na rua, vou parar ali na hora do rush mesmo, na cidade X, para ver o que as pessoas pensam e eu entro qualquer um. Não, eu quero só estudantes do 5º ano do ensino fundamental, para saber como eles estão vendo a educação de artes hoje. Só entrevistar ex-professores de arte. Tá entendendo? Então, o sujeito de pesquisa ele é muito importante também. Tá? E com esses elementos, sim, a gente já pode puxar o GPT para ele começar a escrever. Ok, até aí, pessoal? Então, pessoal, a gente tem 3 tipos de pesquisa. A pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa e a quali-quantitativa. Tá? Tem outras também, essas aqui são as principais. Eu não vou entrar em mérito, nem é a ideia aqui, explicar qualquer uma detalhadamente, com calma, não vai dar tempo. Então, bem resumidamente, assim é o resumo do resumo do resumo resumido, tá? A gente pode pensar, lembra que eu falei que eu tenho meu problema? Do meu problema, então, eu tenho a teoria que eu vou trabalhar, e da teoria, então, eu vou para campo, para conversar com esse meu sujeito, tá? E esse meu sujeito tem N particularidades. Então, dependendo da pesquisa que eu vou fazer, eu posso convidar a pessoa A ou a pessoa B. Josias, está enrolado. Desenrola isso. Vamos lá. A pesquisa quantitativa, né, ela foca mais na quantidade de pessoas, vamos dizer assim, tá? Ela não se preocupa com quem é individualmente, se é Mariazinha, se é o Pedrinho, se é o Joãozinho, se é a Cristina, não importa o que cada um faz. Eu quero saber que eu entrevistei X pessoas e pronto, tá? Ela vai quantificar esses fenômenos que ela está analisando. Será que as pessoas têm medo de fantasma? Vou entrevistar 100 pessoas para ver quantas têm medo de fantasma. E vou fazer isso, tá? É quantitativo. Agora, o qualitativo tem uma outra questão. Eu me preocupo muito mais com quem é esse sujeito de pesquisa e a sua relação com o meu problema de pesquisa. Eu quero saber se crianças de 5 a 8 anos têm medo de fantasma. Então perceba que eu não posso entrevistar qualquer pessoa, tem que ser crianças na faixa dos 5 a 8 anos. Dentro da pesquisa eu posso fazer diferenças depois. Crianças de classe A, classe B, classe C, crianças que veem televisão, crianças que usam celular, crianças... aí é outra história. Tá? Mas a qualidade principal do meu sujeito são crianças de 5 a 8 anos. Eu quero saber se idosos têm medo de fantasma. Então tem que saber primeiro o que o IBGE diz que é uma pessoa idosa, faixa etária X, e eu pergunto para essa faixa etária X se eles têm medo de fantasma. Entendeu? Então, serve que está quase chegando? Não, tem que estar dali da faixa que o IBGE me informa para cima. Então, bem simplificando, quantitativa é a quantidade de pessoas que não precisam ter nenhuma relação com o meu sujeito de pesquisa. Já qualitativa tem que ter sim uma qualidade, uma relação com o meu problema de pesquisa.
Então, pessoal, se eu tenho um problema, eu tenho um artigo. Se eu tenho um artigo, ele tem que ter um problema. Sem problema, sem artigo, tá? Essa é a ação principal. Já temos o nosso problema, então vamos organizar então a escrita do nosso artigo. E o que é um problema de pesquisa? Né? Vem a primeira pergunta, mas Josias, o que é um bendito problema de pesquisa? Problema de pesquisa, pessoal, é justamente uma coisa que eu quero conhecer, né? Ou seja, o problema... Como é que está a educação hoje? Eu não sei. Na minha época eu sei explicar para vocês. Hoje em dia eu não sei. Né? Como é que os professores fazem vídeo nas escolas se não sabem produzir vídeo, se não tiverem isso na sua graduação? Não sei. Eu tenho que pesquisar. Eu tenho hipóteses, mas da hipóteses elas podem se confirmar ou não. Porque se eu tenho certeza, eu não preciso fazer pesquisa. A pesquisa é quando eu quero ver, compreender, elucidar um objeto. Tá? Aí eu vou compreender um pouco aquele objeto. Tá? Então, pessoal, a gente vai cair num caso prático. A gente vai criar um problema de pesquisa. E eu vou pegar, então, pedir para pessoas... eu vou criar no formulário do Google, né, perguntas para as pessoas poderem responder. E aí sim eu vou analisar essas respostas. Tá? Ah, Josias, então tu vai fazer para qualquer pessoa responder? Sim, qualquer pessoa responder. Então, seria uma pesquisa quantitativa? Não. Nesse caso, ainda vai ser uma pesquisa qualitativa. Por quê? Porque eu quero que pessoas que, no caso, estou fazendo um formulário do Google, são pessoas que têm acesso à internet. Pessoas que têm acesso à internet, geralmente, para poder responder isso, então já tem uma qualidade ali nesse sentido de que ter um entendimento dessa tecnologia e geralmente está ali próximo. Eu vou colocar isso na minha página pessoal e eu vou enviar também para algumas pessoas. Né? Como a gente está vivendo a questão do Rio Grande do Sul, eu não coloquei na minha página pessoal, né? Então eu enviei para alguns professores e pedi para os meus alunos responderem. Então a maioria que deve ter respondido deve ser de alunos e de professores. Josias, mesmo assim a pesquisa ainda é qualitativa? Sim, a pesquisa é qualitativa, porque eu estou enviando isso para alguns alunos, né, e para alguns professores do meu grupo mais próximo. Então, eu não estou colocando numa rede aberta, né, estou pedindo para esses professores enviarem para os alunos deles e os meus alunos também. Então, vai dar mais ou menos esse grupo, entre professores e alunos. Então, já tem uma qualidade em relação ao sujeito. Tá? Então, dificilmente que nessa pesquisa, outras pessoas, de repente, que estão longe dessa ação acadêmica, vão responder. A pergunta que eu fiz, então, para essa questão prática, seria: o que mudaria nas aulas de arte? Então, quando eu pergunto isso para professores que já passaram pela questão da arte, eles têm uma resposta. Quando eu pergunto isso para os alunos que estão vivenciando a arte, eles têm outra resposta. E por isso que seria interessante, e foi interessante no formulário, eu colocar qual é a sua faixa etária. Que eu tenho mais ou menos a faixa etária das pessoas que responderam. Grupo A e grupo B. Tá? Posso separar assim também. Tá? Então, a primeira coisa que eu acho importante é criar um formulário. Então, pessoal, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou parando por aqui.